Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Vivemos em uma sociedade com uma lógica perversa, de uma economia que produz para poucos, que consomem e descartam, sem nenhuma preocupação com o meio ambiente. Hoje vamos falar de economia circular e geração de renda. Participam do programa de hoje Jussara Rocha, voluntária e presidente da Associação Montanhas do Espinhaço e sócia na Raízes de Desenvolvimento Sustentável. Edson Grandizoli, pós-doutor em Programa de Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP e coordenador pedagógico do Movimento Circular. A co-apresentação do programa é de Franklin Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você também vai conferir as notícias do mundo com o repórter Eleutério Guevani, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Jussara, bom dia, Edson, e bom dia a você que está em sintonia aqui no Perspectiva, na Rádio Brasil Atual. Bom, acontecendo muitas coisas essa semana, mas eu quero o seu destaque, Franklin. Joel, meu destaque é essa motociata que teve em plena sexta-feira santa, que fechou a rodovia dos Bandeirantes. É extremamente absurdo isso, fecharem uma rodovia no início de um feriado prolongado, quando famílias e famílias estavam indo para o interior para visitar seus parentes ou simplesmente para descansar. A rodovia é fechada e mais de 100 quilômetros que foi fechado nessa rodovia, se fechou também todos os acessos para as outras rodovias, né? E, no entanto, né, todo mundo que foi viajar teve que ir pela Anhanguera, né, que era outra alternativa, congestionando a Anhanguera. Isso é um absurdo, um desrespeito à população de São Paulo, tá? O fechamento dessa rodovia em pleno feriado prolongado da Semana Santa. E o pior de tudo, Joel, o custo dessa brincadeira toda, né, que foi feito para o presidente da República se exibir com seus amiguinhos, ficou em R$1 milhão, pago, isso dados oficiais do governo do Estado, pago pelo contribuinte, né? Então a gente paga para eles brincarem de ficar passeando na rodovia fechada para eles. E só para concluir, Joel, sabe quem que era muito adepto dessas motociatas? O ditador fascista Benito Mussolini. Não vou aqui me alongar em quem que era o Mussolini, mas eu recomendo que as pessoas façam uma pesquisa aí na internet para saber quem que era o Mussolini e vejam o estrago que ele fez para a Itália. É isso, Joel. Meu destaque dessa semana. Tribunal Eleitoral, né? Foi legal? Além disso, né? Acho que foi propaganda antecipada, né? Agora, claro, né? Não foi bem e tal. Acaba sempre em nada, né? No Brasil essas coisas não vão adiante. Mas se fosse rigoroso, já seria enquadrado por propaganda antecipada. E as pessoas ficam surpresas porque a população, o cidadão comum, aí duvida das instituições. Está aí o motivo, né? O próprio presidente da República desrespeitando a legislação eleitoral. Bom dia, Jussara, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, esse programa que é muito, muito, muito bacana. Edson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer, uma honra estar com a Jussara, com o Franklin, com você, Joel. Obrigado pelo convite. Vivemos um momento difícil, em que a economia que gera, que é necessário que a economia gere renda e provoque uma nova realidade com a natureza. Hoje, nossos programas, nós vamos falar novamente aliás, nossos programas têm sido muito frequentes o tema da economia circular. Hoje, a gente vai falar de geração de renda e economia circular. É um momento ideal para se expandir a economia circular, porque eu vi os dados, eles são muito pequenos em relação aos empresários e à própria sociedade em geral, que ainda tem uma certa resistência em relação à economia circular. Por falta de conhecimento, nós temos uma barreira da comunicação. Edson, como é que você vê esse momento de crise no Brasil, da pandemia? Como você vê esse momento em relação à economia circular e em relação à possibilidade da geração de renda? Olha, Joel, hoje mesmo eu tive
a boa notícia na soleira da porta da minha casa aqui, quando chegou o jornal, de que foi decretado finalmente o final da emergência sanitária que nós estávamos submetidos até ontem, né? Parece que já acabou faz um tempinho, mas não tinha acabado de forma alguma, né? Foi decretado oficialmente o final da emergência hoje, pelo ministro, o que não quer dizer que ainda não tenhamos casos no Brasil, e mais ainda entender que essa pandemia vai deixar reflexos por muitos anos na economia, na educação, na própria saúde, né, que foi diretamente afetada, e na vida de milhões de brasileiros que se viram à frente aí de enormes desafios para continuar literalmente sobrevivendo, né? Então é fundamental que esse governo e os próximos governos entendam que, apesar do final da pandemia, a gente tem reflexos ainda por décadas que a gente vai poder acompanhar. Do ponto de vista da economia circular, especificamente, primeiro, eu acho que é muito importante falar que a ideia, o conceito de economia circular, ele não é absolutamente novo, ele não é absolutamente recente. Ele já vem sendo trabalhado, conversado, dialogado, pelo menos desde a década de 60, a década de 70, quando surgiram as primeiras ideias de acabar com essa linearidade de consumo e descarte que a gente está mergulhado. Então, na verdade, se torna cada vez mais urgente que a gente realmente corra atrás e instaure mecanismos de economia ainda, infelizmente, chamados alternativos, né? A gente não pode mais tratar isso como alternativa, mas como medidas que já são emergenciais também por conta da emergência climática que a gente já está vivenciando. Olha, nós fizemos um programa na semana passada sobre as empresas B, né? E os dados oficiais, existem 233 empresas do sistema B aqui no nosso país, certificadas, né? Uhum. 18 milhões de empresas. Olha o desafio que existe pela frente para sensibilizar um setor importante, né, da economia, que é o empresariado. Mas eu deixo de cumprimentar a Jussara. Jussara, novamente, é muito bom ter você com a gente aqui, porque você representa a economia circular na prática, né? Você tem uma iniciativa interessante de trabalho e que a gente espere que seja disseminado, né, por todo o país, realizado aí em Minas Gerais. Hein? Isso. Na verdade, o que o Edson falou é uma coisa correta e você complementa aí com os números, né? Assim, embora a economia circular não seja um conceito e uma prática recente, né, recentíssima, ela ainda é muito, muito pouco aplicada no nosso país do ponto de vista prático, né, para criar soluções mesmo, para gerar renda e para criar soluções de regeneração e reutilização e maior impacto positivo, né, tanto no ambiente quanto para as pessoas. E aí você vê, né, do sistema B, a gente tem aí 230 empresas no Brasil e o número que a gente tem das empresas, né, constituídas no sistema convencional, né? Então, é um desafio muito grande, né? A Raiz Sustentável, Desenvolvimento Sustentável, que é a minha empresa, é um pequeno negócio social, é uma empresa mesmo, uma empresa B certificada, desde 2015, e a gente tem como premissa trabalhar, criar soluções de impacto positivo nos territórios onde a gente atua, com esses pilares da sustentabilidade, mas mais do que isso, da regeneração e do impacto no reuso, né, no lixo zero, na reutilização de resíduos, no entendimento de que isso é saúde, né? É saúde para o planeta, é saúde para as pessoas, e que isso pode ser, sim, um processo econômico bem-vindo, né? Que gera renda, e gera uma renda muito, muito especial, porque impacta na vida das pessoas, né? Naquele território. Então, a gente trabalha isso nos nossos vários projetos. Aqui em Minas, a gente tem alguns exemplos, né? Que a gente vem trabalhando, e que tem tido resultados muito positivos, assim, principalmente porque também incluem comunidades vulneráveis e grupos de mulheres, sabe?
Então, Isso é um a gente destaque importante, né? A desenvolver a responsabilidade social, né? Sobretudo nesse momento de pandemia. E a resposta da sociedade, né? do turista? Você está nessa região de Minas, Ouro Preto, aí, esse turismo sustentável está tendo uma resposta boa da sociedade, em relação à sociedade? Olha, a gente trabalha na nossa empresa com três pilares assim que a gente integra, sabe, para gerar esse movimento circular e de entendimento do processo de reolhar para aquela comunidade, para o seu ambiente, para a sua essência, né? Então, é o turismo de base comunitária, a economia criativa e a agroecologia. Então, a gente tenta integrar todos esses potenciais e fazer dali trazer dessa riqueza o melhor para aquele território. E quando atividade é turismo, né? O turismo é o meio desse processo de solução sustentável. A gente também foca muito em comunicar muito bem isso, porque uma das coisas muito importantes é a falta de conhecimento, né, Joel? É uma coisa assim, as pessoas acham muito bonito no primeiro momento, né? Vira um discurso muito maravilhoso, mas na prática quer fazer o turismo massificado, quer ir para aquele lugar barato, quer sentar na praia e tomar muita cerveja, né? Enfim. Então, a gente também tem que criar, e a gente também tem que criar a condição do público, né, do consumidor mais consciente, saber que esses lugares existem, que as comunidades receptoras precisam ser respeitadas, que as riquezas daquele lugar precisam ser compartilhadas de maneira sustentável e equilibrada, não é para ir ali explorar e só o turista ser beneficiado, né? Então, isso tem acontecido de uma forma interessante, sim. A gente também trabalha muito essa formação de público, né? Porque você tem que achar esse turista que também pensa regenerativamente, pensa no lugar onde ele está indo, quer ir não para explorar, mas para compartilhar, para ser um visitante responsável, né? Então, você falou das comunidades, Jussara, eu quero ouvir agora o Edson a respeito do trabalho informal. De acordo com o IBGE, a informalidade no mercado de trabalho voltou a crescer depois de apresentar uma queda na pandemia. Hoje são cerca de 313 mil trabalhadores informais no país. Os dados mostram que a renda média do brasileiro atingiu o menor valor desde 2013. Bom, a economia circular poderia mudar essa realidade, Edson? Eu não tenho dúvida. Inclusive, a Jussara acabou de trazer um belíssimo modelo, né, que é uma visão fundamental dentro da economia circular, que é justamente ter um modelo integrado, né? Dentro da economia circular, a gente tem que ter obrigatoriamente corresponsabilidade, né? Então, as empresas, junto com o setor público, junto com a população, junto com as cooperativas, os catadores, né, que eu tenho evitado até de usar esses nomes, são nomes importantes, mas do programa. São pessoas que eu tenho chamado de agentes de saúde, agentes públicos de saúde, né, que são pessoas que garantem a sanidade das cidades, né, recolhendo todo esse material e vivendo, a esmagadora maioria deles e delas ainda vivendo nessa enorme informalidade, né, que é uma coisa que pouca gente sabe. E pior ainda, que existem ainda muitas pessoas indiferentes, né? Às vezes você está num parque, curtindo o final de semana com a família, aquela figura que vem retirar a sua latinha, muitas vezes de alumínio, né, de onde ele vai retirar uma renda no final do dia, quando ele chega até a cooperativa, ele vai vender aquele material. Isso parece que não, esse tipo de ação informal parece não incomodar as pessoas, né? Aliás, pelo contrário, puxa, que bom que há essa alternativa, realmente que bom que há essa alternativa, mas como todas as outras formas de emprego, a gente tem que garantir dignidade para as pessoas em todos os níveis. Eu apresentei você no início do programa como coordenador do movimento circular. Qual é a principal dificuldade que você encontra nesse trabalho que você desenvolve? Olha, o movimento circular, aliás, eu quero abrir até um parênteses, a minha empresa também é certificada B, viu, Jussara? Eu nem sabia. É uma das 233 certificadas? A Reconnect é uma das 233 certificadas que
que trabalham com essa ideia do B, que é o B de benefit em inglês, né, que é benefício, que é boa para a pessoa e para as pessoas e para o planeta, né? Então é bom saber que a gente está aí no mesmo barco, Jussara. Bom te encontrar aqui, bom mesmo. E, na verdade, tanto a Reconecta quanto o Movimento Circular trabalham com educação, né? A nossa vocação é uma vocação voltada para a cultura e para a educação. Eu fui professor da educação básica durante quase 25 anos, então eu tenho no meu DNA essa questão da educação. E olhando para o movimento circular, bem como outras iniciativas, há realmente uma enorme falta de boas informações. Então as pessoas precisam, acho que a primeira linha de frente é as pessoas saberem que aquilo existe, que muita gente não tem nem ideia. Até o termo economia circular é muito novo no Brasil, né? Pouca gente, mas o que é isso? Do que se trata? E é uma ideia absoluta, apesar das dificuldades, dos desafios, é uma ideia, um conceito absolutamente cativante. Então, garantir essa primeira linha de frente de informação e depois tirar o infor e deixar a ação, eu acho que são os dois passos que a gente tem que cumprir nessa trajetória. E a sensibilização em relação à sociedade civil não é fácil, porque tem que se provocar uma mudança cultural, né, nos hábitos. Exatamente. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Negócios, investidores e cidades terão regras para apoiar zero emissões. Eleutério Govani, de Nova York, tem as informações. As Nações Unidas anunciaram a criação do grupo de especialistas de alto nível sobre compromissos de zero emissões líquidas por entidades não estatais. O único integrante de língua portuguesa é o economista guineense e ex-secretário executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, Carlos Lopes. Uma das principais metas é definir padrões a serem observados por entidades não estatais sobre compromissos de zero emissões líquidas e acelerar a implementação. Em Nova York, o secretário-geral António Guterres ressaltou que a crise climática piora com emissões globais altas, apesar das crescentes promessas de ação climática. Para ele, o mundo está numa corrida contra o tempo para limitar o aquecimento global 1,5 grau e a perder. Ele lembrou que o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, demonstrou que quase metade da humanidade já está na zona de perigo. O secretário-geral adverte que, se não houver reduções significativas e sustentadas de emissões nesta década, a janela de oportunidade para manter a meta será fechada para sempre, no que constituirá um desastre para todos. Com recomendações esperadas até ao final do ano, o grupo de peritos trabalhará determinando padrões e metas de neutralização como primeira grande tarefa. Da ONU News em Nova York, Eleutério Govani. Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre economia circular e geração de renda com Jussara Rocha e Edson Grandizoli. Frank Valverde, além das enquetes, eu queria lembrar, segundo a matéria do Eleutério Govani de Nova York, você está morando na zona de perigo. Metade da humanidade, nossa metade, nós estamos nessa metade, viu, Frank? Mas verdade, é necessária a conscientização, né, Joel? Que volta, né? Essa conscientização. Como atingir a população de baixa renda a respeito da importância, né, de você preservar, recolher lixo, ter responsabilidade a respeito daquilo do lixo que você produz. Agora o termo bonito é o reciclado sólido, né? É verdade, é fundamental, né? Isso inclusive contribui demais para a economia circular, né? Acho que ela começa a fazer efeito a partir daí, né? Da reciclagem, da reutilização, né? As pessoas às vezes não reutilizam mais nada, né? Então isso é muito bom, Frank, importante. Eu vou falar sobre as enquetes, né, João? Nós aqui do Observatório do Terceiro Setor, sempre que nós fazemos um programa aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete, né? As nossas enquetes, claro, como o nome já diz, né, não tem toda uma base científica, mas ela serve para perceber como é que a sociedade, né, pelo menos naquele pequeno flash que é dado pela enquete, como é que ela está pensando. E a questão colocada para o programa de hoje foi a seguinte: sustentabilidade e lucro podem andar juntos? E a resposta que nós obtivemos foi sim, de 81%.
5% das pessoas que se manifestaram. Ou seja, as pessoas estão começando a ter essa consciência que realmente, né, a economia circular, né, e a sustentabilidade do ambiente, e o lucro podem andar juntos, né? Aliás, acho que até uma forma de você gerar mais lucro é você trabalhar a sustentabilidade, né? Isso é fundamental. A resposta está correta, né? Agora, na prática, como diz o Edson, exatamente, temos um longo caminho para atingir os objetivos. Talvez uma pesquisa, né, com base científica, esses números seriam alterados, né? Mas, por exemplo, na enquete, as pessoas que se manifestaram mostraram isso. E eu queria colocar uma questão, né, tanto para a Jussara como para o Edson, a respeito dessa questão da economia circular que nós estamos destacando no nosso programa hoje, que nós tivemos a pandemia, né? A pandemia, de uma certa forma, aumentou o consumo, principalmente de embalagens, que as pessoas ficaram isoladas, pediram muita comida, pediram muitos produtos, né? As compras foram todas feitas, boa parte delas online, né? E isso, claro, que gera uma série de descarte com embalagens e tudo mais. Eu queria colocar uma pergunta, tanto para a Jussara como para o Edson, que é a seguinte: com a pandemia, eles acreditam que essa situação contribuiu por uma conscientização maior da população ou não, que o pessoal começou a consumir mais e descartou mais também, sem ter essa consciência de encaminhar os produtos, as embalagens, né, para os locais certos, né, no descarte, tá? Vou começar pela Jussara nessa resposta. O pessoal está mais conscientizado com a pandemia a respeito do descarte ou não? Olha, Franklin, eu acho que esse é um processo, assim, eu vejo que as pessoas que sempre se interessaram aí, esses 80%, eu acho que é um índice muito ainda, assim, do interesse, mas não da ação, na minha visão, né, e no que eu lido no dia a dia, mas acho que é significativo. Se as pessoas têm interesse, significa que a gente tem que falar mais, tem que mostrar mais que a prática é possível, né, que compatibilizar lucro com sustentabilidade, com desenvolvimento de forma equilibrada é possível, que a gente olhar para as questões que tem a ver com o descarte, com a redução de resíduos também é possível, e que isso não traz nenhum prejuízo para ninguém, ao contrário, né? Mas eu acho que isso ainda é muito pouco praticado. Eu vejo que na pandemia, esse mesmo, um percentual que já vem se preocupando com consumo mais consciente, também se preocupou em comprar de empresas que praticavam esse tipo de atividade, né? Por exemplo, na minha rede de contatos, tanto empresarial quanto de relacionamento, todo mundo, assim, a maioria das pessoas observou isso e tem cada vez mais, não só pensado na embalagem, mas no próprio produto, né? Então, marcas que estão praticando todo o processo, né, se não completo da economia circular, mas pelo menos parte deles, e tentando avançar, tem tido um olhar diferenciado para num processo crescente do consumidor, sabe? Ainda é pouco, eu acredito, percentualmente. Como você disse, a gente precisa ter pesquisas mais bem fundadas, talvez o Edson até tenha, mas eu acho que é um processo muito ainda baseado na educação, na prática cotidiana, dentro de casa, na escola, nos projetos de desenvolvimento. Porque eu falo isso por quê? Porque nos nossos projetos da Raiz, eles são todos baseados num processo de educação e de transformação cultural. Isso está arraigado nas pessoas, né? Você aprende a pegar uma sacolinha você nasce vendo um saco plástico do seu lado, né? Então, assim, a gente tem que desconstruir para construir novos conceitos. E com pessoas, às vezes, que já têm idade avançada, né? Mas eu vejo que é muito possível. E na pandemia eu vi isso também, que as pessoas, muita gente teve essa preocupação, mas também muita gente não teve, né? E um problema grande que eu vejo também, para terminar essa sua questão, é que a questão para onde vão os resíduos, né? Porque você não sabe, então você separa o lixo, mas se você não tem uma coleta, né, adequada, se você não tem separação, se você não tem os ambientes para fazer a questão do orgânico se transformar em algo de fato, né, energia ou outra coisa, né, ou reutilização, a gente vê aí os lixões, como tem lá no Atacama, de roupa, que são
com uma coisa Sim, incrível, sim, inimaginável, né? É uma coisa parece de ficção, e é realidade, né? Aquele mar de aqui no roupa Brasil jogado tem no também. deserto, né? Aqui também, né? Edson. Olha, eu gostei muito dos números dessa enquete que vocês fizeram, né? E eu acho que a gente já não está mais há muitas décadas no plano de é possível, mas é necessário a gente começar a pensar nas atividades de produção, de consumo e de descarte, aliada, de forma sustentável, aliadas ao lucro, né? Acho que uma coisa muito importante que deve ser falada é que lucro é esse, quanto é isso e para quem está indo, né? Isso é muito importante, porque o quanto que as empresas, de uma forma geral, estão realmente dispostas a pegar esse lucro e investir em pesquisa e desenvolvimento e inovação para criar produtos alternativos que possam realmente entrar de forma efetiva dentro de uma economia circular. Então, a gente tem ainda muitos desses desafios de quebrar, né, esses mecanismos históricos, né, de produção, de consumo, de descarte, e o mundo, como as últimas pesquisas têm mostrado, tem se tornado cada vez mais desigual, né? Incrível que em pleno século XXI o nível de desigualdade entre as pessoas e entre as nações cresce cada vez mais, e o nível e em conjunto com isso, abaixo do nível de confiança entre as pessoas e entre as nações. Então, acho que tudo é um processo, né, que vai levando as pessoas a não acreditarem que elas podem, não sei se é um projeto, né, o pessoal fala até que isso é um projeto, na teoria da conspiração, né, que impede as pessoas, efetivamente, de se sentirem empoderadas para a ação no seu dia a dia dentro da sua comunidade, né. Então, acho que, como falou muito bem a Jussara, né, a educação, a cultura, tem papéis fundamentais de mostrar para as pessoas que ela tem, para além do papel das obrigações, eu já chamo de obrigações mesmo, né? Separar lixo, para mim, no meu dia a dia, é uma obrigação, né, moral, ética, e dentro da minha casa, com os meus vizinhos, com os meus familiares, eu sempre tento incentivar esse tipo de prática, né? Agora, é muito importante que as pessoas se sintam também empoderadas de cobrar os nossos governantes, porque, como falou também muito bem a Jussara, não adianta nada eu ficar fazendo a minha tarefa de casa se eu não tenho um lixo, um caminhão de lixo de coleta seletiva, perfeito, de recicláveis passando na minha porta. O que adianta? Exatamente. A pessoa até separa o lixo, mas às vezes vai misturado com todo o outro lixo. Então, às vezes perde um pouco o sentido até para essa pessoa que está fazendo a separação, né? Porque isso acaba não sendo encaminhado para o local adequado, né? E isso desmotiva qualquer pessoa que quer tomar um tipo de atitude nessa direção. Sem ser extremamente pessimista, né, a coleta seletiva nesses últimos anos tem aumentado em muitos dos municípios brasileiros. Eu acompanho bastante São Paulo, né? Eu sou paulistano, apesar de morar no interior, eu sou paulistano, e durante agora o período de pandemia, o volume que foi coletado também por conta do maior consumo, né, de recicláveis também aumentou, né? E vamos torcer para que isso esteja realmente indo para o destino certo, para as cooperativas, e para que realmente possa ser reciclado e reutilizado, né? Precisamos também falar das enormes dificuldades de logística reversa que a gente tem, que ninguém quer pagar essa conta. A Jussara falou de uma pesquisa, né? Eu vou apresentar aqui os dados, aliás, não de uma pesquisa, dos dados. Eu vou apresentar a pesquisa aqui. Uma pesquisa do Mercado Livre na América Latina revelou que a procura por produtos sustentáveis aumentou mais de 112% no Brasil em 2020 e 2021. Agora, a pergunta é, Jussara, como aproveitar esse interesse do consumidor e gerar novos negócios ou aumentar a renda de uma empresa como a sua? Pois é. Esse é o nosso desafio na Raízes, né? Porque a gente trabalha com esse princípio, a gente trabalha com os ODS 5, 8 e 10, né? E a redução da pobreza é uma questão fundamental para a gente, a geração de renda. Então, assim, todo o processo que é trabalhado em qualquer projeto de desenvolvimento territorial da Raízes, ele tem essa busca de trazer soluções a partir das riquezas daquele território. Não adianta a gente levar uma receita pronta, nem achar que pode ser legal fazer alguma coisa assim aqui nesse lugar, porque a gente tem que olhar o lugar, escutar as pessoas, saber o que existe naquele lugar que de fato pode gerar um processo
inteligente, criativo e sustentável para gerar renda para aquelas pessoas e saber quem quer, porque também a gente não faz as coisas de cima para baixo, né? Então é um processo bastante desafiador, sim, né? Eu acho que mas é possível, a gente tem visto nesses 15 anos da Raízes muita transformação nos territórios nos quais a gente trabalha, aqui no Brasil e também em Cabo Verde, na África, que a gente já também trabalhou, e sempre olhando para essa possibilidade, assim, como criar uma solução rentável, né, que as pessoas possam monetizar, trazer felicidade, mas também preservar aquilo que elas têm de melhor. E muitas vezes a gente tem que revitalizar, né? Então, por exemplo, a gente trabalha muito com geração de renda através do artesanato, que é uma coisa que vai para o Mercado Livre, por exemplo. Né? Eu vi a pesquisa do Mercado Livre. Assim como o Google e o TripAdvisor também têm trazido pesquisas de que há um aumento significativo de turistas buscando turismo sustentável no Brasil e fora do Brasil. Mas como é que a gente faz isso? Né? Então, por exemplo, através do artesanato, ou da cultura local, agora a gente tem 3, ou da gastronomia. Então, não é só o descarte, né? É o reaproveitamento, a reutilização. Então, como é que um grupo de mulheres tecelãs, por exemplo, aqui no interior de Minas, trabalha economia circular, trabalha a geração de projetos que são produtos sustentáveis com identidade local, coleção de acessórios, vestuários, coisas para casa. É uma região de tropeiros, então eles trazem as cores dos tropeiros, as palavras dos tropeiros, o design baseado no tropeirismo, só que uma releitura atual, né? Aprendem a precificar, aprendem a reutilizar os milímetros de linha, a criar novos produtos. Então, você vai na tecelagem, você não vê uma linha no chão, porque tudo é reutilizado. A embalagem é uma embalagem bem cuidada. Então, você vai vendo que aquilo ali vai mudando, inclusive, a visão daquelas mulheres sobre como utilizar e como falar do seu próprio lugar. Olha o que uma questão que eram os antigos tropeiros mineiros, né, na época do ciclo do ouro, traz hoje uma revitalização e um orgulho delas, e aí vai impactando a comunidade toda. E essa história é uma história que atrai consumidores. Eu não estou comprando só um chale feito no tear manual com técnicas artesanais. Eu estou comprando um chale que tem uma história toda de mulheres que vivem numa situação de vulnerabilidade psicológica, uma comunidade que tinha altos índices de suicídio entre mulheres. Então, assim, isso vai revitalizando, vai trazendo alegria. Você tem os impactos são qualitativos, não só quantitativos. Então, tudo isso é possível, e esse produto, no final da Associação Flores do Carmo Tecelagem Artesanal, vai para o Elo 7, vai para a Rede Asta, vai para o Mercado Livre, e a gente vai dinamizando entre outros canais de distribuição. Isso é só um exemplo, né? Mas é um projeto que não é da noite para o dia. É um processo que a gente trabalha, que dura aí no mínimo 24, 36 meses, para começar a dar frutos, né? E ter essa construção, e elas seguirem sozinhas, entendendo do que elas estão fazendo e como comunicar bem isso, né? O Edson, você falou da reciclagem. Um dos pilares da economia circular é a reciclagem. De acordo com o Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis, há entre 800 mil e 1 milhão de pessoas exercendo esse trabalho no Brasil. Bom, falar da importância desses trabalhadores no país mas eu acho que o importante, eu queria ouvi-lo, é a respeito de como melhorar as condições de trabalho dessas pessoas, né, que desenvolvem essa importante atividade. Como a gente já falou aqui, né, Joel, os agentes de saúde, né, os catadores, o pessoal das cooperativas, né, que desempenham, na verdade, um papel central e que já é destacado desde a primeira versão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, quando saiu em 2010, os catadores e as cooperativas sempre assumiram um papel central nesse processo, o que não significa que efetivamente as condições de trabalho melhoraram, né? Mas ainda existe um longo caminho para a implementação efetiva, para a inclusão, acho que a palavra é inclusão, né? Para a inclusão econômica dessas pessoas tão fundamentais numa economia mais circular.
Hoje mesmo, no Estadão, agora de manhã, eu recebi uma notícia descrevendo as dificuldades de uma cooperativa só de mulheres, né? Eu já não me lembro o nome agora, talvez vocês se lembrem, mas que as contas não fecham ainda, né? Apesar de todo esse volume de resíduo que a gente produz todos os dias, recicláveis que é produzido, as cooperativas ainda do ponto de vista administrativo, de logística, de direitos trabalhistas, ainda suam para conseguir pagar suas contas mais básicas, né? Como aluguel, como água, eletricidade. Não há uma cooperativa bem organizada, existem muitas, né? Que não tem uma boa esteira, por exemplo, que depende de energia elétrica, né? Depende de transporte, depende de diesel e gasolina, não vamos nem entrar no mérito do valor dos combustíveis nesse momento agora do Brasil, né? E é uma atividade importante para pequenas comunidades, né, que conseguem sobreviver economicamente com esse trabalho. Frank, eu estou com dificuldade na minha câmera e eu vou pedir para você tocar o programa daqui em diante. Perfeito. E eu vou fazendo perguntas pontuais até eu entrar novamente, tá bom? Perfeito, vamos lá. Vocês falaram da questão da escola, né? Da educação, né? Que a educação é importante no movimento da economia circular. E aí me veio aqui a seguinte questão: a educação formal, né, na escola, como é que vocês estão vendo hoje? Ela tem cumprido esse papel de conscientização do jovem para que ele venha a ser um cidadão e uma cidadã consciente de que deve estar trabalhando para que a economia seja circular e com isso realmente gere um lucro e uma condição de vida melhor, uma sustentabilidade melhor para a natureza, para a sociedade em geral? Como é que vocês acham que a educação formal tem trabalhado? Ou ainda falta muito para essa educação se conscientizar e orientar esse jovem, esse rapaz, essa menina, para poder fazer com que essa economia funcione de uma forma mais consciente? Jussara, o que você acha disso? Olha, Frank, eu acho que ainda a gente precisa de muita transformação na educação formal. Muita. Eu vejo muito mais atividades acontecendo do ponto de vista informal, da educação informal, né, em projetos ou em organizações que têm essa possibilidade, ou empresas que estão trabalhando para trazer esse conhecimento, mas a educação formal no Brasil, e eu tenho ainda um pouco de receio, né, a partir desse atual governo, assim, do que isso ainda vai produzir, sabe? Porque eu vejo muito pouco essa visão sistêmica dentro da escola, sabe? Eu vejo que a escola está cada vez mais, a escola formal compartimentada, né? Ela não trabalha o processo do ser humano como vivendo, né, num sistema vivo, integrado, onde nós somos natureza, a gente não está separada da natureza, né? Então eu vejo que a escola formal tem muito ainda a avançar, e acho que tem muita gente boa dentro das escolas querendo fazer isso. Não acho que são as pessoas, não acho que são os professores, eles querem, eles precisam. Eles dão inputs muitas vezes, eu vejo aqui em Minas Gerais, eu vejo no Brasil, eu trabalho com muitos educadores, mas eu acho que a escola ainda tem um desafio muito grande para ser inovadora, para ser transformadora, para trabalhar com aquilo que é, né, o que Paulo Freire sempre falou, né, que é trabalhar com o verbo esperançar, mas não é de esperar, é de fazer agora, e de fazer de uma forma integrada com aquilo que temos nas mãos, que está ao nosso lado e que a gente pode aprender como fazer disso um processo melhor para a vida do ser humano de uma maneira geral. Eu acho que a escola não está pensando nisso, a escola formal, infelizmente. Falta até como um conteúdo, né? Um conteúdo como se fosse a matemática, o português, né? A geografia, a história, né? Isso deveria estar como conteúdo mesmo, né? Exato, e interdisciplinarmente, né, Franklin? As questões não estão separadas, né? Então, eu acho que essa visão sistêmica que eu falo, sabe? Que eu não vejo a escola formal fazer isso. Perfeito. Edson, você atuou no ensino, né? Como você mesmo disse, 25 anos atuando no ensino. Você vê que durante o tempo que você atuava no ensino para hoje, evoluiu bastante essa questão dessa conscientização, ou ainda falta muito para ser feito em relação ao que poderia já existir e estar sendo realizado na educação brasileira?
Eu acho que a Jussara falou muito bem. Como os outros desafios que a gente tem trabalhado, conversado aqui até esse momento, né, a educação ambiental no Brasil e na América Latina como um todo tem uma longa e rica tradição de transformação dentro do ensino formal e também nas linhas não formal e informal de educação. Não é só dentro da escola que a gente faz educação, né? Todos os espaços, eles são educadores de alguma forma, né? Então, nós temos desde 1999, por exemplo, a nossa Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei 97 e 95, né? Que, como toda lei, tem lei que pega, tem lei que não pega, né? A lei 97, isso que é triste, né? O Brasil tem a lei que pega e lei que não pega, né? Tem lei que não pega. Então, a 97 e 95 está aí e foi revisitada em 2018 também. Ela está aí com todas as diretrizes, todos os caminhos, todas as recomendações para se trabalhar a educação ambiental nas escolas, nas comunidades e no território de forma integrada a todas as outras disciplinas, né? Então, essa é uma luta que nós da educação ambiental sempre tivemos de não disciplinar a educação ambiental, mas que ela seja parte do currículo da matemática, dialogando com a geografia, com a biologia, e que não simplesmente, e como tradicionalmente, fique na mão de biólogos e geógrafos, né? A gente precisa ter filósofos, sociólogos, né? Pessoas dessas áreas que não normalmente são associadas à educação ambiental, trabalhando junto em equipe. E para isso, precisamos de estrutura, e mais do que estrutura, nós precisamos de um aumento de perspectiva desses professores professores e professoras poderem trabalhar juntos, como falou muito bem, de forma inter e transdisciplinar dentro das escolas, né? Então ficamos cada um nas suas caixinhas, e a questão ambiental, ela é complexa e sistêmica. A biologia sozinha não dá conta, a geografia sozinha não dá conta, a sociologia sozinha não dá conta. Então precisamos, como acontece na natureza, precisamos de estar de mãos dadas e interagindo para vencer esses desafios. E é verdade, inclusive os conteúdos de língua portuguesa, por exemplo, né, podiam ser sendo trabalhadas as questões das palavras novas que, digamos, deveriam ser incorporadas, como reutilização, reparação, renovação, reciclagem, né? Elas podiam estar sendo incorporadas ao léxico do dia a dia do brasileiro. E acho que o estudo da língua, né, da nossa língua portuguesa, poderia estar contribuindo muito nisso, assim como a matemática também, né? Acho que as questões dos cálculos, dos percentuais, enfim, tudo isso poderia estar sendo incorporado e trabalhado pensando numa economia circular e numa sustentabilidade para a sociedade de forma geral. Eu queria dar uma informação aqui para todos que estão nos acompanhando aqui. Se você quer ficar bem informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos, siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor. E o Facebook facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade. Basta você buscar por Observatório 3 Setor, o 3 em numeral, é importantíssimo. Observatório 3 Setor.org.br. E você que buscar esse site, Observatório 3 Setor.org.br, vai encontrar lá uma série de matérias importantes, né? Por exemplo, você lá vai encontrar matérias como uma que trata de o nazismo e as raízes dos direitos humanos na contemporaneidade, né? Esse é um tema que hoje está muito em voga, né? Nós estamos vendo hoje, por exemplo, a Europa, uma onda conservadora dominando e muitas das teorias nazistas e neonazistas ganhando espaço, né, quando isso já deveria ter ficado restrito aos livros de história e não no debate do dia a dia da política dos países. Então isso é uma matéria bastante importante. Outra também que é muito importante, que eu recomendo que as pessoas leiam, é a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? Acho que a criança, quando começa a se desenvolver, ela começa a fazer uma leitura do mundo para depois chegar à leitura da palavra. Esse é um dado muito importante. E a matéria que eu quero dar destaque especial
hoje é uma matéria que trata da cesta básica, sobe e já passa de R$ 760 em São Paulo. Olha só o absurdo que nós estamos, né? Ou seja, mais de 50% do salário mínimo é gasto na cesta básica. Essa é uma matéria que nós temos no nosso portal, são dados do Diese, e essa matéria foi escrita pela Flávia Santos. Recomendo que vocês leiam. Aqui em São Paulo, nós tivemos esse aumento. No Rio de Janeiro não foi diferente, já está em 7,65%, em Curitiba 7,46%, e assim vai subindo em todos os lugares, deteriorando, corroendo o orçamento das famílias, né? No caso aqui de São Paulo, a cesta básica tirando mais de 50% do salário mínimo. Então, quem recebe o salário mínimo gasta com a sua cesta básica para alimentação mais de 50%. Fora isso, ainda tem a questão do vestuário, transporte, a moradia, enfim, é uma situação dramática em que o Brasil se encontra. Joel, já está a postos aí? Passo a bola para você. Não, vamos continuar, por favor, continue você. Eu só queria complementar o que você está falando, é que esse aumento na cesta básica, é claro, motivado pela pandemia e o crescimento da inflação. Nós temos dentro do Observatório um projeto, que é o Observatório em Movimento, que tem como objetivo apresentar informações e dicas e sugestões de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor no pós-pandemia. Como será o pós-pandemia com essa inflação? Há 6 meses nós estamos na eleição do presidente da República. Para você refletir sobre isso, o pós-pandemia, como fica o mercado de trabalho, o desemprego, o aumento das desigualdades, acompanhe os conteúdos do Observatório em Movimento pelo site www.observatório3setor.org.br. E o Observatório tem uma nova ferramenta, o Apoio Terceiro Setor, que é uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, com projetos de diversas áreas. Saiba mais, apoio3setor.com.br. E também pelas redes sociais do Observatório. No Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor, no Instagram é Observatório 3 Setor, e no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. Frank. Então, eu queria falar também que uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e da ONG Teto mostrou que a pandemia deixou quase metade dos moradores da favela sem emprego. Para pessoas da classe baixa, o reaproveitamento de produtos não se trata de escolha, mas de necessidade. Tá? Então, eu coloco a questão aqui, tanto para a Jussara como para o Edson. Como a economia circular pode contribuir com a qualidade de vida dessas populações que moram nas periferias das grandes cidades, vivem nessas comunidades, né, que as pessoas chamam de favelas, não gostam muito da palavra favela, porque ela ganhou uma conotação um pouco pejorativa. Então, nessas comunidades aí, como é que essa economia circular pode contribuir para a qualidade de vida dessa população? Jussara. Lembrando, Franklin, que existe 17 milhões de pessoas no país vivendo em favelas. Uhum. Não é pouco, né? Praticamente, se você for fazer os cálculos, é quase 10% da população brasileira, né? É quase a população de Minas Gerais toda. Olha só a dimensão, né? Impressionante, né? É muito, muito crítico. Eu acho que as comunidades, né, aqui em Belo Horizonte, a gente chama dos aglomerados ou comunidades, assim, tem muitos insumos, tem capacidades, tem talentos, né? Então, eu acho que, assim, primeiro é olhar para essas comunidades sem discriminar, sabe? Porque eu acho que uma coisa muito ruim é que a gente olha para a favela ou para a comunidade de forma muito pejorativa, né? Olhando só o lado negativo dessas populações. Elas estão à margem, estão excluídas, né? A gente tem problemas de segurança, tem problemas diversos, mas você tem também conhecimento instalado, você tem talentos ali dentro, tem criatividade, né? As pessoas, por necessidade, como você disse, já reutilizam, por exemplo, né, alimentação. Eu conheço, por exemplo, projetos lindos nas comunidades de favela, que são projetos de reutilização de alimentos e que geram uma infinidade de receitas incríveis para alimentar aquelas populações e mais. Assim, já tem alguns projetos que já estão
né, no topo, né, da cadeia, aí, gerando uma visibilidade grande para os seus criadores e tal. Então, eu acho que assim, é olhar para elas em primeiro lugar com uma visão inclusiva. Segundo, é a gente ter mais possibilidade de trabalhar com esses talentos nessas comunidades, realizando que as instituições e os governos, não só os governos, mas as instituições, as grandes empresas que podem financiar com seu investimento social privado, financiar projetos de criação de soluções aí nessas comunidades, isso é fundamental, porque isso empodera essas pessoas, tira essas pessoas da marginalidade, né, ou da visão marginal, digamos assim, que a gente tem para elas, né, e traz à tona exemplos belíssimos aí nas artes, na gastronomia, na construção, na utilização de materiais, na reciclagem, e isso tudo é produto consumível, que pode gerar uma renda super eficaz e equilibrada e trazer melhores condições de vida para essas pessoas. O que eu acho é que as empresas e os organismos financiadores precisam olhar para isso, porque projetos para fazer essa coisa acontecer não faltam. Eu acho que talvez aí na plataforma do Apoio Terceiro Setor, né, para projetos sociais, podem ter aí projetos incríveis para poder trabalhar nessas comunidades. Eu acho que isso é muito factível, é muito viável e ali tem uma condição fervilhante de potencial, que a gente descarta. A gente descarta as comunidades. Isso é muito triste. Tá? Nós temos mais 5 minutos de programa, Jussara, Edson. Vamos lá, desculpa. Não, imagina, fique à vontade. Se você quer concluir, eu quero ouvir rapidamente o Edson a respeito da pergunta do Frank e a gente vai caminhando para o final do programa. Edson. Obrigado, Joel. Eu, de novo, concordo plenamente com a Jussara, né? Precisamos quebrar esse preconceito e essa invisibilidade, né? Eu acho que, aliado ao preconceito, vem a questão da indiferença. Às vezes, a indiferença nas questões sociais e nas questões ambientais são determinantes, né, para o destino dessas pessoas que já são excluídas historicamente, né? Esses exemplos que a Jussara trouxe são importantíssimos e eu concordo com ela que há muitos talentos e que o gargalo aí realmente é um gargalo de apoio, né? Também de apoio, é fundamental, já que nós estamos falando aqui de corresponsabilidade na economia circular, empresas, governo, terceiro setor, cidadãos, né? Precisamos nos unir para garantir que esses processos efetivamente de inclusão e de expansão dessas atividades que já existem realmente se estabeleçam dentro das comunidades, como estamos dizendo contemporaneamente, né? E outra coisa que é muito importante também é que, de novo, eu trago a questão da educação, né? Quanto que a escola, dentro dessas comunidades, tem colaborado para levar os professores, os educadores, os formadores de professores, né? Tem levado essas ações no sentido de mostrar para as pessoas que elas são capazes e colaborar na mobilização. Um exemplo ótimo foi o que aconteceu em Paraisópolis, né? Se não fosse toda a mobilização na pandemia, de você ter um presidente de rua que toma conta, quem está com máscara, quem está sem máscara, certamente Paraisópolis teria sofrido imensamente mais do que sofreu, claro, né, com a pandemia nesses últimos 2 anos. Então precisamos realmente integrar e mobilizar. Franklin, seu destaque final do programa de hoje. Nós iniciamos esse processo, né, da economia circular, mas ele está muito longe de ser concluído. É um trabalho longo e que precisa ser conscientizado por todos e todas. Jussara, do que mais importante você gostaria de deixar registrado no programa de hoje a respeito do nosso tema, a economia circular e geração de emprego? Eu acho que a própria frase é a minha principal, né, inspiração. A economia circular é possível, ela é realizável, ela gera renda e ela gera uma renda saudável e ela gera saúde. Então, acho que perseguir esse desafio é a nossa meta e a gente vai fazer com que isso seja cada vez mais expandido, né, pelo nosso país. Edson, seu destaque final, o que mais importante nós não perguntamos, eu e o Frank, e que você gostaria de deixar destacado a respeito da economia circular, os seus desafios, né, que ela enfrenta e os desafios que ela enfrenta no nosso país, e em relação à geração de emprego também. Primeiro, obrigado pelo convite, foi um diálogo super gostoso, super aberto, né? Então agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês hoje, e eu acho que uma coisa que é fundamental ser colocada é que precisamos de diálogo.
diálogo intersetorial, que a gente possa colocar na mesa catadores, cooperativas, empresas, governos, organizações do terceiro setor, porque só juntos a gente vai conseguir construir uma economia circular de verdade. E construímos um novo país, né? Um novo país com novos paradigmas, né? Que foram também registrados aqui no nosso programa. O nosso companheiro Frank Valverde assumiu boa parte do programa quando eu tive dificuldades técnicas. Meus agradecimentos a você, Frank. O Perspectiva está terminando. Agradeço a presença de Jussara Rocha, voluntária e presidente da Associação Montanhas do Espinhaço. Edson Grandizoli, pós-doutor em Programa de Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e coordenador pedagógico do Movimento Circular. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, malária e doenças negligenciadas. Não perca! Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.